Olá, olá, como vocês estão? Aqui é o Edu Rodrigues. Hoje eu vim falar sobre hiperglicemia, a famosa glicose alta, que todo paciente diabético teme, seja ele tipo 1, seja ele tipo 2, pré-diabetes, diabetes gestacional, diabetes tipo lado. São vários tipos de diagnóstico, mas o princípio é o mesmo: glicose em excesso no nosso sangue. E a gente sabe, glicemia elevada pode gerar complicação. E o paciente diabético, ele teme muito essas possíveis complicações, mas de antemão, estou aqui para falar que dá para viver bem, sem complicação, controlando a glicemia. Mas Edu, como que a gente controla a glicemia? É tão difícil, a gente não sabe o que alimentar, não sabe como lidar com a doença. Então a gente tenta ajudar através de informação. E a informação esclarece muitas dúvidas, né? Tanto sobre alimentos, sobre é, formas de tratar o diabetes em si. E eu recebi essa semana uma ideia de gravação de vídeo que é sobre os códigos que aparecem no glicosímetro. No meu caso, eu utilizo esse glicosímetro, o AcuCheck Active, que eu recebo de forma gratuita no SUS, o Estado me fornece. Mas Edu, por que você recebe? Porque todo diabético, seja ele qualquer tipo, que utiliza insulina, o Estado, por obrigação, tem que fornecer os insumos. Quais são os insumos? Tiras, glicosímetros, seringas, as insulinas. Por lei, tem que receber. Então, se você compra, você saiba que você tem em seu direito, você tem direito de receber. Então, corra atrás disso. Vai junto à Secretaria de Saúde da sua cidade e veja os seus direitos, né? Se você recebe, comente aqui qual o tipo de tira que você recebe, se é o mesmo que o meu, comente aí. Mas voltando, o famoso e temido HI. O que significa HI? Às vezes eu recebo algumas fotos, às vezes vejo nos grupos, apareceu HI, o que é? E é algo que o diabético tem que temer, tem que evitar, tem que se tratar para poder evitar que apareça. HI nada mais é do que glicemia capilar acima de 600. Então, a partir do momento que a glicose está tão alta que o aparelho não consegue medir a quantidade de glicose que está no sangue. Então, 600 pode acarretar o quê, Edu? Pode acarretar uma cetoacidose diabética, que é o excesso de cetose de corpos cetônicos no organismo e pode levar a uma internação, pode levar a um coma, e isso é grave, e isso pode matar. Então a gente tem que ficar atento. Por isso que é sempre importante, se você tem o diagnóstico de diabetes, tem que medir a glicemia, tem que saber como que anda o seu tratamento, porque muita gente peca muito na questão alimentar. Por quê? Porque às vezes está comendo lá o arroz, às vezes acha que o arroz tem pouco impacto, mas beleza, come o arroz, mas aí come junto o macarrão, a glicemia sobe, às vezes ele não sabe porque o macarrão e o arroz faz a glicemia elevar. Então o papel do educador em diabetes, como no meu caso, é esclarecer essas dúvidas. Às vezes tem um caso que aparece diariamente, toda semana chega um paciente onde eu trabalho, chega um seguidor, fala: eu tô fazendo tudo certinho, Edu. A glicemia não sai dos 300. O que que eu faço? Tô desistindo. Aí eu faço uma série de perguntas para poder ver, achar possíveis erros. Aí a pessoa chega e fala: eu como biscoito polvilho. Aí ela para e pensa: mas biscoito polvilho é só o polvilho azedo, o polvilho doce, óleo. Então não vai ter glicose, posso comer. E está enganado, infelizmente. O polvilho, ele é uma fonte de carboidrato elevada. Então a gente sabe, né, que as pessoas não comem 3 polvilhos, 3 biscoitinhos, comem meio saco, come um saco de polvilho por vez. Então a glicose vai lá e sobe muito. Então pode acarretar esses possíveis, né, alimentos, esses alimentos podem acarretar uma glicemia elevada. Então a glicemia elevada deve ser evitada para evitar complicações. As complicações podem ser graves. Uma delas, neuropatia diabética, que é a mais comum a aparecer, que são as dores, as queimações
nas extremidades, né? Principalmente nos pés, dormência, queima, dói. Então, inclusive, eu criei o guia, né, do Neuropatia Diabética para poder elucidar, para poder explicar direitinho como que é essa complicação, como evitar, como amenizar as dores. Tá muito legal. Mas não é somente a neuropatia diabética, né, que uma glicemia descontrolada elevada pode causar. Temos os casos dos machucados, a pessoa vai perdendo a sensibilidade nos pés, às vezes não sente que machucou o pé, aí aquele machucado vai só aumentando. E por que que isso acontece? Porque o diabético descontrolado vai perdendo a capacidade de cicatrização. Então vai menos oxigênio nas extremidades, então o dedo começa a não cicatrizar e os machucados só tendem a aumentar. Então, por isso que acontecem amputações para o diabético, que é outra complicação grave. A amputação a gente não pode chegar a esse ponto, né? A gente sabe que não é fácil, que exige muito controle, mas estamos aqui para poder mostrar que é possível, por mais que seja difícil. Tem as questões também renais, que é uma glicose elevada no sangue, pode gerar danos aos rins. Por quê? Porque a glicose, quando a gente come algum carboidrato, ela vira glicose e vai para o sangue. Se a gente está com excesso de glicemia, de glicose no sangue, os rins começam a filtrar essa glicose para poder eliminar na urina. Por isso que algo que é bem comum acontece. E o que é, Edu? Formigas no vaso sanitário. Por quê? Porque a urina fica muito doce, porque está eliminando glicose. Então essa urina fica doce e aparece formiga, que é outro forte indício que a glicose no sangue está alta. Então os rins, ao filtrarem essa glicose, eles acabam se danificando, né? Eles se lesionam. Então os rins acabam entrando em um processo de complicação, e essa complicação pode prejudicar a função dos rins. Então o diabético vai perdendo a função renal. Outro problema, retinopatia diabética, que é outro grave, que é perdendo a visão. A glicose está tão elevada no sangue que essa glicose, como os olhos têm um alto poder de irrigação, né, sanguínea, falando a grosso modo, então essa glicose em excesso pode danificar a retina, então prejudicar a visão. Por isso que muita gente reclama que está com a visão turva, e a glicose está alta, a visão fica turva. Por quê? Porque tende a criar micro lesões nos olhos que acabam deixando a visão mais turva. Mas isso é tema para a gente falar em outros bate-papos, em outras lives, certo? Então a gente tem que cuidar, principalmente da alimentação, medir sempre a glicemia, tomar os medicamentos nos horários corretos. Só assim a gente consegue ter mais qualidade de vida, menores chances de complicações, certo? Controlar o peso, a gente sabe que o peso em excesso dificulta o trabalho do pâncreas, então a resistência à insulina fica maior, então perder peso é interessante para controlar a glicemia, certo? Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande, mas comente aí se você já teve um episódio de hiperglicemia, de glicose alta, e o que você sentiu, e o que você fez, tá bom? Em outros vídeos, em outras oportunidades, eu falo mais como lidar com a glicemia alta, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.